Bom dia, gente. Paz a todos. Sintam-se todos abraçados. Hoje, quinta-feira, dia 10 de abril de 2025, nós vamos dar prosseguimento a mais uma dose diária de amor, esperança e caridade. A nossa dose de hoje se intitula O Segundo Evangelista. Ele era sobrinho de Barnabé, o discípulo de Pedro. Sua mãe chamava-se Maria Marcos, cuja casa se havia tornado o ponto predileto dos irmãos mais dedicados ao Evangelho em Jerusalém. Ela era uma das seguidoras mais desassombradas e generosas. Havia colocado seus bens à disposição de todos os necessitados e não hesitara em abrir as portas de seu lar para as reuniões evangélicas, para que não sofressem solução de continuidade. A palestra de Saulo a impressionou, e ela confessou ao irmão Barnabé seu grande sonho. Queria que seu filho, ainda muito jovem, fosse um seguidor de Jesus, servindo ao próximo. Consultado, o rapaz se disse preparado. Saulo, consultado a opinar, ponderou dos obstáculos e do bom ânimo. Barnabé discorreu sobre o espírito de sacrifício pela nobre missão e sobre as disciplinas indispensáveis. Encantado com as paisagens, João Marcos realizou a viagem. Foi nesse percurso que Barnabé e Saulo programaram a primeira jornada apostólica. O destino era Chipre. Foi em Neapafos, no entanto, sobrecarregados de trabalho, que o tio surpreendeu, vez que outra, o sobrinho entristecido e queixoso. Ademais, como fiel observador do judaísmo, embora a paixão pelo Evangelho de Jesus, o filho de Maria Marcos era tomado de grandes escrúpulos, face à largueza de vistas de seu tio e do apóstolo Paulo, no que se dizia respeito aos gentios. Convencido pelo verbo de Paulo, chegaram à Atália, e a atividade que lhes confiaram foi a cozinha que o constrangeu. Quando a missão pretende ir além da Panfilha, as forças de João Marcos não mais suportam, e ele decide regressar a Jerusalém. Envergonhado, embora ele afirma que procurará trabalhar e servir a Deus com toda a sua alma. Verdadeiramente dedicou-se ao trabalho do Cristo. E é descrito como um homem do povo que conhece a língua grega. Vai a Roma após a morte de seu tio Barnabé, estando com Paulo quando do primeiro cativeiro do apóstolo. Depois, entrega-se todo a Pedro, que o chama de meu filho. A pedido da comunidade romana, é que Marcos, entre os anos 55 e 67, reduz à escrita o que ouviu do apóstolo Pedro. O seu evangelho é escrito em grego e era dirigido aos cristãos de origem não judaica. Marcos, que tinha sido intérprete de Pedro, escreveu exatamente tudo aquilo que se lembrava sobre o que o Senhor dissera ou fizera, mas sem respeitar a devida ordem. Pedro ministrava o seu ensino conforme as necessidades, sem estar a atender a qualquer ordem. Marcos se limitava a escrever o que ouvia. O seu cuidado era nada omitir e não dizer senão a verdade. É tido como o fundador da Igreja de Alexandria, isto é, do primeiro núcleo cristão daquela importante cidade do mundo antigo.
Na segunda epístola a Timóteo, o apóstolo dos gentios se refere outra vez a Marcos, demonstrando como ele estava envolvido no trabalho missionário. Apressa-te a vir ter comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Seu evangelho é dividido em 4 partes, contendo 16 capítulos. Inicia com a pregação de João Batista, depois o ministério de Jesus na Galileia. Na segunda parte, descreve as viagens de Jesus a Tiro, Sidom, Decápolis, Betsaida, Cesareia de Filipe e o retorno à Galileia. A ida de Jesus a Jerusalém, as predições sobre a paixão e a ida final a Jerusalém compõem a terceira parte. A quarta parte descreve o ministério em Jerusalém, a paixão e a ressurreição do Mestre. Ivone do Amaral Pereira, ao tecer considerações a respeito de João Marcos, qualifica-o como uma doce personagem dos primeiros dias do cristianismo, cuja obra auxiliava e esclarecia em horas de meditação e trabalho. Foi martirizado no Egito pelo ano de 67. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.